Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para a 17ª live do Caminho do Comunicador. E hoje com o tema Dobrar a meta é o melhor atalho para a sabotagem. Quando a gente fala em dobrar a meta, não tem como a gente esquecer de uma grande pensadora que disse: não vamos botar a meta, vamos deixar a meta em aberto, e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. E a gente pode observar aí, né, na verdade, que às vezes a motivação mais atrapalha do que ajuda. Muitas das vezes a gente está tão motivado que a gente quer dobrar a meta. Mas isso pode mais atrapalhar que ajudar. E quem está acompanhando aí, né, já estou fazendo o treino de 5 minutos, é bastante tempo. Já estou chegando aí quase nos 30 treinos. E confesso que no início, na maioria dos dias, eu pensava em dobrar a meta, passar para 10 minutos. E eu já recebi essa pergunta algumas vezes: bora fazer 10 minutos. E o que acontece? Eu vou falar da minha experiência para concluir o meu raciocínio. Para chegar aqui, vou falar da minha experiência escrevendo meu livro. Eu tenho um livro que eu publiquei, que é o Protocolo Soviético de Barras Fixas. E como que eu escrevi ele? Eu tinha um hábito de, no final do dia, depois de colocar as crianças para dormir, ter um momento ali de deitar no sofá e assistir Netflix. E conscientemente, racionalmente, eu sabia que aquilo ali não era o melhor hábito de todos. Mas, depois de trabalhar o dia inteiro, depois de ter brincado com os meninos, o que eu pude ter brincado, depois de ter treinado, depois de ter feito tudo no meu dia, eu falei assim: eu mereço deitar aqui agora e ver o Netflix. E beleza, tudo bem nisso. Só que tinha uma coisa que me incomodava. Eu queria produzir um livro, queria escrever um livro. E aí eu resolvi então escrever um parágrafo por dia. A minha meta era escrever um parágrafo. E muitos dias eu escrevia um parágrafo. Mas tinha dia que eu entrava num flow ali, que eu escrevia, era uma página, ficava 10 minutos escrevendo, meia hora escrevendo, 1 hora escrevendo, dava hora de dormir e estava empolgado. Tinha vezes que eu não estava muito afim de escrever e escrevia só um parágrafo. E beleza, e assim foi fazendo. E por incrível que pareça, eu escrevi aquele livro inteiro pelo meu celular. Abri o Word, o Google Docs, e fui escrevendo. Fui escrevendo. Obviamente a formatação dele depois eu fiz no computador. Depois que o livro estava pronto, toda a parte de conteúdo, eu fiz no computador. E no final das contas eu olhei e falei: escrevi um livro. Escrevi um livro com esse pensamento de fazer uma página, um parágrafo por dia. Só que esse mesmo livro que saiu, durante muito tempo me sabotou. Porque eu começava a lembrar: não vou escrever mais, porque eu vou começar a escrever, vou empolgar, vou ficar ali meia hora escrevendo, 40 minutos escrevendo, 1 hora escrevendo, eu não tenho esse tempo. E aí aquilo ali começou a me sabotar. E aí eu não estava escrevendo mais. E depois, hoje, olhando para trás, eu observo o que aconteceu. Quando a gente quer fazer qualquer coisa, existe um método que é muito bom, que chama tarefa de borda. A tarefa de borda é trazer aquela tarefa o menor passo que você pode dar em direção a ela. Então vamos supor: quero fazer um mestrado. Fazer um mestrado é uma coisa muito grande, muito complexa. O que é o menor passo que eu posso dar em direção a isso? Eu posso pesquisar quais são as faculdades que ofertam o mestrado que eu quero fazer na minha cidade, por exemplo. É uma possibilidade. Então, quando eu coloco a minha meta fazer uma coisa pequena, você percebe que é muito mais fácil de eu fazer do que eu simplesmente pensar avulso: vou fazer uma faculdade, vou fazer um mestrado. Mesma coisa: vou escrever um livro. É um investimento de tempo e energia muito grande. Então, quando a gente pensa em vou escrever um livro,
a probabilidade de você procrastinar é muito alta. Agora, quando você pensa assim, vou escrever um parágrafo, vou escrever uma página, já melhora, né? Vou escrever um parágrafo, melhor ainda. Vou escrever uma frase, vou escrever só uma frase, melhora mais ainda. Isso é efeito de borda, a gente trazer para a borda ou para a super borda uma atividade complexa para facilitar a nossa execução dela. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu estou observando que com quase 30 treinos de 5 minutos, eu observo que no início eu tinha muita motivação. Como todo novo empreendimento, todo novo projeto, tudo novo que a gente vai fazer, muitas vezes a gente começa com motivação. E durante a maioria dos primeiros treinos, eu queria fazer 10 minutos, 12 minutos, às vezes até 15 minutos. Mas agora, depois que a motivação passou, eu observo que eu faço 5 minutos. Quando eu estou muito animado, eu faço 7 minutos. Isso é importante, porque quando a gente pensa, então, em dobrar a meta, a gente está dobrando também a energia de ativação necessária para a gente entrar naquela atividade. E sair da inércia é muito mais difícil do que depois que a gente está em movimento, né? Começar o movimento. Então, eu confesso que se eu colocasse a meta para 10 minutos, vou colocar 10 minutos de treino todo dia, provavelmente eu estaria procrastinando já. Provavelmente. Então, como eu deixar a meta em 5 minutos, eu vejo que, 5 minutos, só 5 minutos? Não, 5 minutos é de boa de fazer. 5 minutos é de boa de fazer. Agora, se eu pensar em 10 minutos já talvez eu já vou enfrentar uma resistência maior. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar em 5 minutos. E se eu sentir bem, se eu quiser, não tem problema eu extrapolar. Só que eu observei uma coisa. Para eu conseguir ter consistência, eu preciso também ter um limite. Então, eu coloquei o limite de 12 minutos. Por quê? Porque se eu começar a empolgar e ficar fazendo demais, eu começo a errar no que eu errei quando eu fiz lá no meu livro. No meu livro, que eu não tinha um limite, e aí tinha dias que eu escrevia 30 minutos, tinha dia que eu escrevia 60 minutos, no dia seguinte me dava o rebote. E eu pensava assim, não posso escrever hoje, senão vai que eu empolgo. Vai que eu vou ficar aí 30 minutos escrevendo, 60 minutos escrevendo, eu tô corrido, não posso parar para ficar 1 hora escrevendo. E aí eu me sabotava. Então, sabendo disso, eu já planejei os meus treinos para ser de 5 minutos. Então no mínimo 5, no máximo 12. E aí eu tenho observado que eu faço o quê? 5, quando eu estou muito animado eu faço 7 ou 8. E isso tem me ajudado a manter a consistência. Isso também tem me ajudado a manter a consistência nas lives. Porque se eu colocasse a live para falar que vou fazer 20 minutos de live, 30 minutos de live, todo dia, só de eu pensar nisso, eu já desanimo. Agora, se eu pensar que eu vou fazer 5 minutos, é de boa. Por enquanto, eu não tenho um limite para a live. Mas eu pensar que 5 minutos é muito tranquilo, porque é rápido, é fácil, e aí isso me estimula a fazer, vence a procrastinação. Então, tudo que a gente for querer fazer, tudo que a gente quiser colocar como hábito, a minha sugestão é a gente colocar como uma pequena meta. Uma pequena meta. E fica nisso pelo menos uns 2 meses. Deixa a motivação passar. Deixa o hábito consolidar. E aí depois que você passar por isso, você pensa se convém aumentar ou não. Então depois que você tiver feito lá 60 treinos de 5 minutos, ou 60, leituras de 5 minutos, 60, o que você quiser fazer de 5 minutos, você vai ter acumulado 300 minutos na atividade. Aí você pensa, tá pequeno? Posso aumentar? Não posso? Porque já deu tempo da motivação passar. Já deu tempo de você construir o hábito. E já dá tempo de você refletir de uma maneira mais objetiva e menos emocionada sobre aquela atividade. E se a gente parar para pensar, o que eu sempre repito aí nos vídeos de treino, né? 200 treinos no ano de 5 minutos.
vão render 1000 minutos ao final do ano, que valem muito mais do que zero. Mesma coisa com as minhas lives aqui, que eu quero desenvolver a habilidade de falar para as câmeras, de oratória, etc. Então, eu fiz esse desafio para mim, de 200 lives, de pelo menos 5 minutos, para acumular 1000 minutos. E se você parar para pensar, 1000 minutos de qualquer coisa que você quiser desenvolver, no final do ano é muito bom. E a gente pega as resoluções aí de ano novo, quantas pessoas cumprem as metas que elas colocam lá? Outro dia eu vi uma estatística que apenas 8% das metas de resolução de ano novo são cumpridas. Mas se você não cumprir a meta do que você queria, mas você dedicar 1000 minutos nela, provavelmente você está num lugar muito melhor, muito mais avançado do que se você não tivesse feito nada, do que se você tivesse ficado no zero. Então, por exemplo, a gente está chegando à metade do ano. Está chegando à metade do ano e eu sei que eu estou procrastinando com muitas coisas. Eu estou procrastinando, por exemplo, na minha leitura com a Bíblia. Eu já estou pensando, eu estou fazendo 5 minutos de treino. Estou fazendo pelo menos 5 minutos de live. Por que eu não vou acrescentar, então, 5 minutos de leitura da Bíblia? Só 5 minutos. Põe esse limite de 10. E aí, vamos acumular. No final do ano, 1000 minutos de leitura da Bíblia vai valer muito mais. Mesma coisa. Eu estou procrastinando fazer uma oração mais longa. Tenho feito pequenas orações ao longo do dia. Mas está faltando uma oração mais longa. Então, por que não fazer 5 minutos de oração por dia? Se eu acordar um pouco mais cedo e já fizer 5 minutos de leitura da Bíblia e 5 minutos de oração, estendendo com limite de até 10 minutos, para não cair no risco de dobrar a meta, aumentar demais a energia de ativação e acabar procrastinando no prazo, eu vou gastar no máximo o quê? 2 tarefas de 5 minutos, então eu vou gastar no máximo de 10 a 20 minutos. É uma coisa razoável. Acordar 20 minutos mais cedo para poder se dedicar a uma coisa que para mim é importante. E eu tenho procrastinado, não tenho feito. Mas o fato de eu fazer esse treino e o fato de eu fazer essas lives estão me mostrando, mais uma vez, que é possível. E aí eu me sinto confiante para fazer essas outras coisas. Então, eu tenho observado o que eu gostaria de fazer que eu não tenho feito e pensado, como que eu posso transformar isso em tarefas de 5 minutos? E aí eu vou seguir esse mesmo conselho que eu estou dando. 5 minutos, no máximo 10. E aí, não deixar, tem que colocar um limite para o negócio ficar pequeno. Porque enquanto ele ficar pequeno, ele fica quase improcrastinável. Quase improcrastinável. E esse aqui é o segredo. É o pouco todo dia. É o pouco todo dia. Não adianta nada a gente treinar 1000 minutos num dia, assim, ó. Num dia não, né? Numa vezada. Tem como treinar 1000 minutos num dia? Não sei, né? Talvez tenha. Mas enfim, não adianta nada treinar 1000 minutos num dia. Mas eu posso treinar 1000 minutos num ano. Vai fazer muito mais sentido. Mesma coisa. Com leitura, com oração, com meditação, com escrever, com ler, com estudar, com qualquer coisa que você quiser. E essa é a reflexão que eu trago, então. Por isso muitas pessoas me perguntam, por que não fazer 10 minutos, já que você está fazendo 5? É por isso. É para evitar a procrastinação, é para evitar a gente aumentar demais a energia de ativação e fazer com que isso se torne uma pedra, ao invés de se tornar um impulsionamento. Então, o recado que eu queria passar é esse. Eu vou tentar colocar aí 5 minutos de leitura da Bíblia, 5 minutos de oração matinais. Quem sabe até 5 minutos de leitura de outra coisa também, de algum livro. E exercitar esses outros hábitos. E uma coisa que é interessante que também, que eu lembrei agora para falar. Quando você começa a colocar essas coisas, a gente começa a organizar melhor o nosso tempo. E na natureza não existe vácuo. Não existe vácuo. Tudo, se você tirar se você tirar as moléculas, se você tirar o conteúdo que está ocupando qualquer espaço, vem outra coisa e ocupa aquilo. Então, por que eu estou falando isso? Porque é a mesma coisa o nosso tempo.
A gente vai sempre arrumar alguma coisa para fazer no nosso tempo. E essa coisa pode ser hábitos construtivos, hábitos neutros ou hábitos destrutivos. Então, você não vai ficar sem nada para fazer. Você vai arrumar alguma distração para ocupar o seu tempo. Então, se você já tiver em mente, vou começar o dia, eu vou fazer 5 minutos disso, 5 disso, 5 disso, 5 disso, sei lá. Você já preenche aquele tempo com aquilo ali, você impede que aquele tempo seja ocupado com hábitos ruins. E é uma coisa interessante que eu estava refletindo, que talvez os nossos hábitos ruins sejam pela falta que a gente ocupar o nosso tempo com hábitos bons. Então, quando você coloca esses pequenos hábitos, você vai tendo que se organizar e preencher, organizar seu tempo para você conseguir fazer. Porque não é, por exemplo, 5 minutos de treino, mas eu não gasto só 5 minutos, eu gasto um pouco mais. Eu tenho que pôr minha roupa de treino, tenho que entrar no estado, tenho que vir cá pro espaço onde é que eu vou treinar e tal, sei lá. Gasto 10 minutos, 15 minutos talvez, beleza. Mas se eu não tivesse fazendo treino, esses 15 minutos talvez, eu ia rolar feed aqui, ia passar 15 minutos e eu nem ia ver. Então é mais ou menos isso que acontece. Às vezes a gente vai perdendo tempo com essas pequenas coisas, mas se a gente tivesse várias atividades pré-programadas, pequenas, de construção de hábitos positivos, talvez a gente conseguisse ocupar o tempo, não deixar aquele vácuo para outros tipos de hábitos ocupar aquele tempo. E às vezes a gente fica gastando tempo com aquilo que a gente nem quer. Enfim, minhas reflexões aí para hoje. Eu vejo que mais gente mandou algumas coisas aqui nos comentários. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muitos veem o treino como uma corrida de tiro. Querem resultados rápidos, mas é uma maratona. É exatamente isso. Se você começar uma maratona dando um tiro de 100 metros rasos, provavelmente você vai quebrar e não vai conseguir completar a maratona. Você tem que começar no pace que você aguenta concluir os 42 quilômetros. E essa é a questão. É por isso que a gente tem que pensar em algo que é sustentável no longo prazo. E por isso que eu estou me apaixonando cada vez mais por essa questão dos 5 minutos. Porque 5 minutos é uma coisa que não interfere tanto no seu dia. É uma coisa pequena que você pode colocar, mas que no final do ano você vai acumular ali 1000 minutos facilmente, vão fazer toda a diferença. Você pode me ajudar com alguma apostila para passar no concurso que eu possa imprimir? Sigo você, é uma inspiração. Quero ser bombeiro militar, já fui guarda-vidas temporário. Cara, vou te dar uma dica para você poder fazer. Sabe o que você faz? Você pega o edital do concurso que você quer fazer, pega item por item e pede lá pro ChatGPT, aqui, me ensina sobre esse item aqui. E vai lá, coloca item por item. Na minha época que eu passei no meu concurso, foi assim que eu fiz. Eu não tinha ChatGPT naquela época, mas eu perguntava pro Google. Pegava item por item lá, jogava no Google e fui estudando. Item por edital. É o que você precisa. E no edital já tem os itens, já tem a matéria toda dividida. Então o que você pode fazer? Você pode colocar assim, vou estudar um item desse aqui por dia. Todo dia, um dia. Você vai lá, pega um item daquele, joga no Google e lê sobre ele. E aí com o tempo você vai, item a item do edital. A maneira de você criar um hábito de estudo que com o final aí de alguns meses, você vai ter passado todo o edital do concurso, depois você vai fazendo revisões periódicas. E outra coisa que eu queria falar. Se você chegou até aqui, muito obrigado, glória a Deus, já ajudou a abrir minha mente. Tamo junto, é isso aí. Pode fazer assim que eu fiz, é o melhor método que eu achei. As apostilas às vezes são muito limitadas, assim a gente consegue explorar melhor o conhecimento. E uma ideia que eu tive, conversando aí no inbox com o pessoal, é o seguinte, o que vocês acham disso? Seria interessante, qualquer dia aí, algum dia de alguma live, porque essa é a 17ª live, de 200 que eu vou fazer, então falta 183. E aí uma ideia que me deram, ou que surgiu numa conversa, seria abrir a live
para alguém aí quisesse entrar na live comigo, e aí durante a live a pessoa poderia perguntar qualquer coisa que ela acha que eu possa ajudar, e também, sei lá, ter talvez uma mentoria. Ela me passasse o caso dela, e aí eu falaria como que eu faria em relação ao que ela está querendo ajuda. Por exemplo, no treino, na dieta, com estudo, com hábito, qualquer coisa que a pessoa achar que eu possa ajudar. Foi uma ideia que eu tive. Então, se você está vendo esse vídeo depois também, chegou até aqui, você comenta aí, o que você acha dessa ideia. Às vezes é uma maneira de eu conseguir ajudar de uma maneira mais assertiva nas lives, e também criar um conteúdo que as pessoas querem mais, talvez, não sei. E também porque eu tenho que criar mais 183 lives, então é uma ideia que surgiu. Bacana, ótima ideia, vou focar mais sobre os horários dessas lives. Maravilhosa essa ideia, bacana, gostei. Vou pensar num jeito de implementar isso aí, quem sabe essa semana aí a gente já consegue entrar ao vivo alguém e fazer esse bate-papo, essa mentoria, essa tirar dúvida, essa ajuda aí, porque eu puder ajudar, estou à disposição. Valeu, pessoal, é isso, tamo junto, uma boa noite para todo mundo, e provavelmente até amanhã, na próxima live, O Caminho do Comunicador. Se chegou até aqui, curtiu, não esqueça de marcar aí, curtir ou compartilhar, ou ir lá no YouTube se inscrever no canal, tudo isso me ajuda demais. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto, um abraço e até a próxima.